Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês um pouco mais sobre o KISS11, que é um fundo de investimento, né? Muita gente confunde se ele é de fato um ETF, né? Um fundo de investimento, aqueles que replicam índices, né? Ou ele é um FOF, fundos de fundos, mas de fato ali pela B3, pela classificação deles, né? Tá como FOF, tá? Porque apesar de ele replicar o índice, que é o do Suno 30, né? Que é um índice ali de fundos imobiliários, né? Por liquidez, que eu vou mostrar ali para vocês depois, por valor patrimonial, basicamente ele realmente é um fundo de fundos, né? Porque ele realmente pega a parte, né, do investimento imobiliário, tá? Então, tanto se ele fosse um ETF ou um FOF, né, os dois são fundos de investimento, mas por focar nessa parte do mercado imobiliário, de fato, né, e comprar cotas de outros fundos imobiliários, então ele está incluso aí como um FOF, ok? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um pouco mais, né, vamos verificar aqui o relatório gerencial dele mensal, e também vamos ver aqui se ele realmente vale a pena, né? Qual que é a ideia desse fundo, se ele é um bom investimento para você ter ele na sua carteira, ok? Então, sem mais, vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, estou com o último relatório dele aqui, que é o do mês de setembro, tá? O último que aparece lá no site deles. Se você quiser pesquisar, é só colocar o KISS11 ali no próprio Google, né? E vem aqui na gestora dele, que é a Aquilima, tá? E basicamente ele vai mostrar aqui várias informações, né, características gerais, primeiro que eu vou mostrar para vocês. Então podem perceber aqui bem no canto esquerdo, né, ele já começa a trazer algumas informações de público-alvo, né, que é o público em geral. Inclusive ele fez aquele desdobramento, né, para reduzir o preço das cotas e conseguir atingir mais o investidor de varejo, o investidor comum. Então as cotas atualmente estão em média de R$10, um pouco menos, né. Basicamente o ticker dele aqui, KISS11, tá? Data de início foi dia 8, né, de outubro de 2020, então ele é um fundo recente, a gente não tem toda uma performance muito grande em tempo, né, uma janela móvel de tempo para poder verificar a performance dele realmente em prazos maiores, mas ele tem um certo tempo bom aí para a gente já ter um pouco de noção, tá? Início de negociação dele em bolsa, de fato, foi dia 15 de janeiro de 2021, tá? Taxa de administração 0,6% ao ano, então tá uma taxa bem ok aí para um FOF, né? Sem taxa de performance, que é muito bom, tá? A gente sabe que essas taxas, elas corroem o patrimônio aí no longo prazo, então quanto menos taxa, sempre melhor. Inclusive isso aí pode ser um critério de desempate, se você tiver em dúvida entre outros FOFs, né? Aqui ele passa outras informações, o PL dele, a auditoria, tá? O objetivo aqui, que é importante, a gente sempre tá ligado nesse objetivo, né, em política de investimento. Então ele tem como objetivo seguir a carteira teórica de fundos de investimento aqui do índice de referência Suno 30, né, que eu vou mostrar para vocês. Já vou aproveitar para mostrar agora, vindo aqui no site do Suno 30, né? Podem perceber que ele é composto por 30 ativos, como o próprio nome já sugere, né? Desde fundo de tijolo, papel, tá? E híbridos negociados na B3. E a ideia dele é pegar o uso de maior valor patrimonial, né, maior patrimônio líquido, tá? Então, e que atenda esses 4 critérios aqui que ele mostra, né? Então, o último pagamento de proventos há no mínimo 12 meses, tá? Fazer parte da composição do IFIX, que é o índice nosso de fundos imobiliários, tipo o Ibovespa, né? Só que voltado aí para o mercado imobiliário. Não ser um FOF, tá? Então, para estar, né, dentro da carteira aqui não pode ser FOF. E o fundo deve possuir mais que um ativo. Então, ele não está citando aí aqueles fundos monoativos, né? Que só possuem realmente um prédio, um galpão, por exemplo, tá? Então, tem que estar mais diversificado do que apenas um, ok? Então, basicamente, a ideia do KISS11 é replicar esse índice, né? Por isso que muita gente confunde com o ETF, porque o ETF ele é um fundo de investimento que replica índice. Mas no caso do KISS11, como ele está voltado para essa parte de fundos imobiliários, né? Então ele realmente foi considerado como um FOF, tá? Aqui vai aparecer um pouco dos comentários do gestor, então a gente sabe que esses relatórios gerenciais eles são importantes para isso, para a gente poder ter um pouco da visão do gestor também, né? É como se fosse uma carta do gestor ao cotista, explicando um pouco mais sobre o fundo, tá? Então é bom a gente ter um pouco de noção disso. Aqui ele vai tecer alguns comentários, a gente sabe que o IFIX de forma geral está em queda, e a própria carteira teórica acaba que também, de forma geral, também está um pouco em queda, tá? Justamente porque a gente sabe que a inflação ela está mais elevada, né? O próprio aumento aí da Selic, né? Da curva de juros no longo prazo também está afetando bastante esse mercado imobiliário, né?
Inclusive, atualmente está 6,25% ao ano, né, enquanto eu gravo esse vídeo, né, na data que eu gravo. Mas a ideia é justamente ter essa exposição diversificada no mercado imobiliário, tá? Então, apesar de estar em queda, a gente não sabe qual que é o futuro, né? O que vai acontecer nos próximos meses, anos. E se você é um investidor de longo prazo, é bom que você tenha essa visão de aportar, visando, né, ter uma exposição na sua carteira e a diversificação em si, tá? Sempre equilibrando aquela questão do risco-retorno, conforme o risco que você esteja disposto a assumir, tá? Então aqui ele vai mostrar um pouco disso aí, né? Inclusive ele descreve aqui na situação de fundos de papel estarem tendo um desempenho um pouco melhor, né, por se ajustar mais facilmente aos índices de inflação, né, e a questão da Selic também, às vezes alguns fundos de papel também se beneficiam com essa alta da Selic, tá? Enquanto que os outros fundos de tijolo, de forma geral, estavam um pouco mais... não estavam se beneficiando tanto com todo esse cenário atual, tá? Aqui mais para baixo ele vai mostrar um pouco em relação à receita versus ganho de capital, né, comparando com outros fundos, outros FOFs, né? Então ele mostra que basicamente que são dos top 10 aqui maiores FOFs em número de cotistas, ele é o que menos aí depende de ganho de capital, né, e ele realmente foca mais no rendimento da distribuição dos FIIs, né, da receita de FIIs mesmo, tá? Então aquela questão dos dividendos em si. Tá? Isso aqui é muito importante, né? Muito bom, porque dá uma certa previsibilidade melhor de receita, tá? Mercado secundário aqui também ele mostra toda a questão da evolução que teve, né? Principalmente após o desdobramento, que tornou mais acessível esse fundo, tá? Ele vai mostrar aqui um pouco do desempenho aqui, custódia por tipo de investidor, então a grande parte é pessoa física, né? Que é o que negocia realmente a participação de compras e vendas desse fundo. Aqui vai mostrar também por estado, né, vendo a concentração onde mais tem os cotistas, que atualmente ultrapassou o número de 40 mil cotistas, né, dando toda essa liquidez para esse fundo, tá? A própria alocação por fundo de investimento, então daqui a gente já consegue perceber que as primeiras posições, né, que estão com maior participação, basicamente são aqueles fundos de papel, tá? Então, apesar da carteira do Suno 30 ali, ele tentar dar uma proporção similar para todos, né, em porcentagem, para todos os FIIs que compõem, naturalmente a carteira ela sempre vai se ajustando, tá, conforme o volume de negociação, o patrimônio. Então aqui acaba que podem perceber que tem realmente uma participação maior em fundos de papel de forma geral, tá? O CPTS, KNRI, KNCR, né, BRCR, IRDM, ele tá puxando mais esses daqui, tá? Esse número aqui que aparece liquidez é realmente a parte de renda fixa, né, como a parte de liquidez ali para eles poderem fazer aquisições, tá? De forma geral. E aqui por setor, mostra realmente nessa porcentagem maior em papel, né? 30%, mais de 30%. Galpões, que também foi um setor menos impactado aí com toda a situação da pandemia, tudo que a gente viveu, né? E aqui a distribuição nos setores de forma geral está mais equilibrado, ok? Ele mostra aqui, no caso, realmente o desempenho comparado com o Suno 30, com o IFIX, com o CDI. Então a gente pode perceber que acabou que a performance em relação ao CDI caiu, né, no curto prazo, tá? Mas quando a gente compara com o IFIX, que é o nosso índice de fundos de investimento imobiliário de forma geral, né, que ele realmente é a base, né, o benchmark para o mercado imobiliário, né, a gente pode perceber que ele está conseguindo superar bem o IFIX, tá? No início aqui estava caminhando parecido, né? Mas aí desde do final de 2020 para cá, ele realmente conseguiu descolar bem aí do IFIX, né, e conseguiu superar esse índice, tá? Isso aqui que é importante, a gente está verificando também, tá? Distribuição de rendimentos também é muito importante a gente estar verificando, tá? Então o rendimento distribuído aqui, a gente pode perceber que até junho de 2021 estava nessa média de 0,70, né? 0,60, 0,80 e tal. E aí com o desdobramento, né? Obviamente diminuiu, né? Aqui desdobramento de cotas realizado em 26 de julho. Então caiu para 0,06 aí por cota por causa do desdobramento, obviamente, tá? Mas a proporção se mantém ali. E entregando esse dividend yield de média aqui, né, de 0,6, 0,07, então para um FOF aí tá bem ok nesse quesito também, tá? O risco e retorno dele bem equilibrado nessa situação. Aqui o resultado mensal, a demonstração, onde
Aqui é fácil de perceber, que eu comentei para vocês, realmente grande parte da receita vindo de rendimentos recebidos de fundos imobiliários. Né? Podem perceber aqui, ó, é o ganho de capital e doação de cotas aqui representando bem pouco do total, ok? E aqui o restante vai abater no normal, tá? A distribuição por cota que eu mostrei ali em cima, tá? Dando o resultado final aqui do Kisu, tá? E aqui um pouco mais de algumas outras movimentações que o gestor fez. Aqui inclusive ele fala que no último rebalanceamento, né, saiu uns fundos entre outros, então ele sempre vai estar informando ao cotista essa situação, tá? Aqui ele vai mostrar um pouco mais dos outros fundos da Quilima, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês basicamente do Kisu era esses detalhes, tá? Realmente da diversificação do risco-retorno, então é muito importante que isso esteja alinhado com a sua carteira, né, de investimentos, né? Então ele é um fundo de fundo, ele vai comprar cotas de outros fundos de investimento, né, que às vezes você individualmente poderia comprar direto também, né? Isso aí acaba que você acaba pagando mais taxa de administração naturalmente em FOFs, né? Mas pensando numa diversificação da carteira, né, e menos preocupação para o investidor ali mais tempo, né, para você fazer suas outras coisas e não ficar se preocupando com aquele fundo em específico que você comprou, né, pode compensar bastante, tá? Nessa questão de risco-retorno, ok? Então isso aí fica uma decisão muito pessoal de saber se ele caberia na sua carteira ou não. Mas, na minha concepção, ele realmente é um FOF muito bom. Aí eu acho que compensa bastante, né, você considerar esse investimento aí na sua carteira, caso você realmente queira a diversificação, né, abrir mão um pouco mais de retorno, mas estar mais tranquilo ali, diversificado, replicando o mercado ali. A gente já viu que ele está batendo bem o IFIX, então nessa situação toda eu acho que ele realmente compensa o investimento dele, tá? Mas lembre-se de sempre fazer sua análise, sempre faça comparações e sempre verifique o que cabe na sua carteira ou não. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa ali na área de comentários, tá? Lembra de deixar o like também. Qualquer dúvida aí ou sugestão de vídeo, coloca ali nos comentários que a gente está respondendo sempre todo mundo, tá? E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, tá? Mais detalhes a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, ok? Eu ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.